Aí deu uma chuvinha agora de ontem. Aqui não. Não? Aqui não choveu nada. Não choveu nada. Porque ontem deu aqui. Ah, é? Chuvisqueirinho só de tarde. Ah, Chuvisqueirinho. então se molhou o pasto, já tá na hora do seu pai dar um churrasco pra nós, hein? Né? Mais um minutinho, galera. Só guardar alguns entrando. Ô, o Venevaldo tá com cara de criança aí, ó. Olha lá, ó. É, Né, senhor? você já aprendeu a jogar truco já? Ah, rapaz, já aprendi. Faz tempo. Quer ver eu ganhar de você próxima vez? Vamos ver. Oi, Kívia, boa noite. Vamos começar, galera? 7h12 já? Vamos começar? A gente terminar mais cedo, né? Para Ah, dar um tempinho de vocês descansarem, né? Mas... Então vamos lá, galera. Hoje eu trouxe para vocês, por ser meio que uma continuidade da parte de publicidade, né? Que seria a parte de venda pessoal. Venda pessoal é aquilo que vocês sabem que é aquele que bate de porta em porta lá, tal, que é o da venda pessoal. Aí, o que vocês podem estar pensando? Mas o que tem a ver com o marketing, essa questão de venda pessoal, né? Se eu pegar lá a definição de marketing, que é satisfazer as necessidades e desejos do meu consumidor, né? O que tem a ver a venda pessoal com isso? Então, justamente por isso que eu trouxe essa aula, para que vocês entendam que hoje a venda pessoal, ela faz parte do marketing, faz parte de uma forma, assim, bem agressiva, tá? Se eu pegar hoje, por exemplo, empresas que até um tempo atrás não tinham esse tipo de venda, como é o caso do Boticário, tá? Hoje em dia, ela já está sendo considerada uma grande ferramenta de vendas do Boticário, tá? Vou colocar o Guilherme aqui. Fala, Guilherme, tudo bem? Então, vamos lá. Voltando, pessoal, essa questão da venda pessoal, ela tem sido utilizada por algumas empresas que até então não se utilizavam, como é o caso do próprio Boticário, tá? Eles tinham apenas venda às lojas tal, e agora eles abriram essa questão da venda pessoal. Tá? Então, vamos ver, e isso vai desembocar numa situação que eu não trouxe essa aula específica para vocês hoje, mas eu vou trazer provavelmente na próxima aula, que vai desembocar numa coisa que se chama marketing multinível, tá? Que o marketing multinível ele pode ser considerado tanto uma coisa boa para algumas empresas, tal,
como também pode ser considerado pirâmide, tá? Pirâmide financeira, pirâmide de produtos, tal. Então, isso, quando ele parte para esse lado, ele não parte para um lado legal, tá? Que pirâmide é uma situação que é proibida no Brasil, tá? Mas nós não vamos falar disso hoje. Hoje a gente vai falar exclusivamente sobre a questão da venda pessoal, ok? Então, ó, essa venda pessoal, as características dela é que ela busca interação e relacionamento pessoal com o cliente, né, sem novidades até aí, visando apresentar soluções com base em benefícios percebidos e valores agregados, tá? Então, eu já começo a ver o resquício de marketing aí, quando eu falo de apresentar soluções com base em benefícios percebidos, ou seja, que são benefícios percebidos? Eu consigo perceber quando eu atendo um cliente cara a cara, tá, pessoalmente, eu consigo ver quais são as suas necessidades e desejos, tá? Eu, no tete a tete ali, na minha conversa com esse cliente, eu consigo captar quais são esses desejos e essas necessidades, tá? E isso são benefícios percebidos e valores agregados. Quando eu consigo atender de alguma forma essas necessidades e desejos, tá? Eu tenho os valores agregados, que é o que tanto se busca aí na parte de marketing, tá? Um minuto, deixa eu colocar mais a mão aqui para dentro. Karina, você está com áudio aí, tá? Então, pessoal, a gente já começa nesse primeiro item aí a ver alguma coisa sobre marketing aí, que é na questão de valores agregados e na captação de quais são as necessidades e desejos do meu cliente, tá? Porque ela é uma base de ferramenta onde a pessoa trata cara a cara, então é mais fácil você perceber isso. O segundo item aí que eu vinha falando é a ferramenta da comunicação integrada de marketing, que existe interação pessoal direta com o cliente, tá? Vocês lembram aí que na aula passada eu passei sobre isso, né? Sobre a comunicação integrada de marketing, e essa parte da comunicação integrada de marketing, ela trata sobre relações públicas, ela trata sobre essa questão da venda direta, né? Venda direta do cliente e tal. Então, é uma das ferramentas também, por isso que eu devo considerar a venda pessoal como uma ferramenta de marketing, tá? E um terceiro item aí envolve a comunicação individualizada, uma vez que o vendedor tenta persuadir o cliente a comprar produtos de sua empresa, tá? Então, essa comunicação individualizada, qual que é a vantagem dela? Eu posso mudar a minha comunicação a qualquer tempo, tá? Depende do que o meu cliente está conversando comigo, eu posso trazer algum benefício que ele não tenha visto, que ele não tenha percebido na minha comunicação, tá? Na propaganda, quando eu faço propaganda, quando eu faço TV, quando eu faço jornal, quando eu faço revista, isso já não acontece, porque ela não é individualizada, tá? É difícil você perceber quando é um meio de comunicação de massa, é difícil você perceber quais as características desse cliente de forma individual. Você pega, assim, quando você trabalha a questão do marketing de massa, né, comunicação de massa, você trabalha um grupo com características semelhantes. A gente já viu isso em marketing, né? A gente vai trabalhar um grupo com características semelhantes, tá? Na venda pessoal, isso é muito mais fácil de você fazer, buscar a característica, mudar ali o seu discurso para você tentar vender alguma coisa para o seu cliente final, ok? Então, esses três itens aí são características, ó, ainda sobre as características, né?
envolve fluxo de comunicação nos dois sentidos entre o comprador e o vendedor. Então, é um diálogo, né, entre comprador e vendedor. Então, como eu falei para vocês anteriormente, eu consigo captar melhor quais as necessidades ali dos meus desejos do meu consumidor e inverter o meu discurso de venda, tá? Eu consigo trazer ele para uma necessidade ou desejo do consumidor. Enquanto que na publicidade lá, como eu falei para vocês, talvez desenvolvendo aquele produto para atender uma necessidade ou desejo dela, tá? O segundo fator de característica aí é a influência na decisão de compra, tá? Se você tiver um bom vendedor com alto poder de convencimento, é evidente que ele vai influenciar a decisão de compra, tá? Quantos de nós já não entraram numa loja que você foi super bem atendido e que você levou mais coisas do que deveria, você levou mais coisas do que era aquilo que você realmente queria comprar, né? Isso eu acho que praticamente com todo mundo aí com 100%, né? O terceiro item aí é o total controle do público-alvo, tá? Quando eu distribuo as revistinhas, por exemplo, da Avon, tá? Eu tenho total controle sobre a pessoa que está comprando de mim. Por quê? Porque eu sei o que ela gosta, eu sei do tipo de produto, então eu já vou especificamente naquilo, mostro para ela, tá? Então eu tenho controle sobre esse público-alvo, eu sei quais são as necessidades e desejos dele, tá? Outro fator é o feedback imediato, que possibilita modificação e adequação da mensagem. Então, aquilo que eu estava falando para vocês. No trabalho de venda pessoal, que você está ali, você tem condições de modificar esse discurso para você poder adaptar ele às necessidades e desejos do consumidor, tá? Então, por isso que eu consigo ter esse feedback imediato. Ali eu percebo que o cara ele não vai comprar, eu tento convencer ele de outra forma, eu tento fazer com que ele compre outras coisas, tal. Então, isso que a gente chama de feedback imediato, tá? O outro fator aí é o alto custo por contato, tá? Isso é uma característica da venda pessoal, parece que não, o cara vai lá na porta, bate, tal, mas existe um alto custo por contato, tá? Essa venda pessoal, normalmente, se vocês verem produtos do nível de Avon sendo vendido mais caro do que os seus concorrentes que são vendidos ali na mesma forma de vendas, tá? Por quê? Porque existe um alto custo do processo. Por exemplo, cada vendedor você tem que, não sai barato você imprimir um catálogo daquele, né? Não sai barato. Então, existe uma série de coisas que vai fazer com que esse custo ele aumente, ok? Então, por isso que, normalmente, pessoal, a venda pessoal, quando existem produtos destinados à venda pessoal, normalmente ele é mais caro, tá? E, por último, aí, que ele é uma poderosa ferramenta de fidelização. Quem já viu, quem compra Natura de alguém aí, ou quem vende Natura, não sei se tem alguém que vende na sala, vende Natura, ou vende outro tipo de boticário, ou vende Avon, qualquer tipo de coisa aí como complemento de renda, tá? Sabe disso, que é uma ferramenta de fidelização. Se a pessoa compra hoje, talvez ela não compre no próximo mês, mas no outro ela vai lá e compra determinada coisa. Então, esse giro, ele é muito fiel, tá? As pessoas que compram desse tipo de coisa, é muito fiel, tá? Existe uma fidelização, beleza? Bom, pessoal, e a importância da venda pessoal, né? A venda pessoal é um dos elementos mais importantes do composto promocional. Aí que ela entra na questão do marketing, tá? No mix de marketing. Entra na parte de promoção, tá?
Então, ela é um dos mais importantes do composto promocional. E é uma atividade crítica de gerência de marketing. É também a forma mais dispendiosa de promoção que uma empresa pode executar. O que é dispendiosa? Ela é cara, ela é difícil, tá? Não é fácil você fazer isso, senão existiam milhares de empresas fazendo. Se vocês não tiverem, por exemplo, se Boticário, se Avon não tiver um grande número de pessoas, tá? Você não consegue nem imprimir aquela revistinha, que não é barata, ok? Muitas das vezes, aquela revista, ela não supre, o preço daquela revista, ela não supre o valor dos produtos. Então, por isso que a gente chama de marketing multinível, tá? É uma maneira boa? Sim, é uma maneira boa de marketing multinível. Para quem não pegou aí, a gente começou a conversar lá no início, tá? Quem entrou depois, eu falei que na próxima aula eu vou trazer uma aula para vocês sobre marketing multinível. Hoje não é tão usual na questão de pirâmides, tá? Porque isso foi proibido no Brasil, já era proibido, na verdade, só que as empresas deram um jeito de burlar essa situação, tá? Mas foram impedidas pelo Ministério Público, foram impedidas pelo Judiciário aí, tá? Mas a gente fala sobre isso na próxima aula. Mas aqui, essa forma dispendiosa, se você tem um controle, pessoal, não é fácil, tá? O que uma Natura, o que uma Avon faz? Ela coloca pessoas em cada cidade para que organizem vendedoras naquela cidade e aí você passe a controlar melhor essa questão de vendas, tá? Então, isso não é barato, isso é muito caro. A gente, haja visto que a gente vê aí o pessoal da Inodê, né, dando carros para alguns revendedores que são mais, que vendem mais, tal. Então, vocês veem como é caro, né, essa questão. Se você vê bem, tipo a Inodê hoje tem em cada... A Inodê não, como é que chama a outra lá? Que dá os carros Mary rosas lá? Kay. Oi? Mary Kay. Mary Kay, exatamente. Achei que o William fosse responder essa. E parece que ele é um profundo comprador de Mary Kay. Ai, para ganhar o carro rosa, professor? Acho que não, hein? Não, mas ele está fazendo para isso, né? Ele compra muito para isso. Não sei se ele vai conseguir o carro rosa. Ainda bem que eu não tô nem escutando. Tomara que a máquina esteja bem barulhenta. Ainda Pra ele bem. não escutar. Ainda bem, senão amanhã já tinha reclamação na faculdade. Então tá bom. Então, galera, essa parte ela é bem dispendiosa, tá? Apesar de parecer fácil essa questão de venda pessoal, ela não é. Ela é bastante criteriosa, ela é bastante dispendiosa, é bastante difícil, tá? Ó, só para vocês terem noção do que é uma questão de venda pessoal, tá? É lógico que isso aqui é Estados Unidos, é uma realidade diferente da nossa, mas ela não sai tão mais barata do que isso aqui não, tá? Então, ó, números recentes indicam que uma visita de vendas média custa, em média, né, $113, tá, a organização. E, normalmente, uma em cada 3 visitas de vendas, ela é bem sucedida, tá? Isso a gente fala dos Estados Unidos, não é o custo aqui de Brasil, só que no Brasil também não é muito diferente disso. Por exemplo, se eu pegar uma revendedora que ela vende para 5 pessoas apenas, tá? Que ela conseguiu fazer 5 vendas apenas, se você pegar o valor daquele livretinho lá que eles distribuem, acaba não compensando, tá? Por isso que existe toda essa conta de que custa $113, o dólar é R$ 5, imagina, né?
custa na base de R$ 500 a visita, se for contar nos Estados Unidos. Tá? Então, eu preciso colocar uma série de coisas aí que custam dinheiro. Tá? E a organização, normalmente, ó, uma em cada 3 visitas, né, de vendas, ela é bem sucedida. Então, se eu tenho um grande montante, está compensando por quê para essas empresas? Porque eu tenho um grande montante de vendas, tá? E aí faz com que isso valha a pena. Eu não tenho uma só, por exemplo, numa cidade, eu não tenho um revendedor só, eu tenho vários, né? E aí, se você juntar tudo isso a nível Brasil, o custo dessas revistinhas cai, o custo de outras coisas também cai, então, e acaba se tornando viável, ok? Professor, mas também tem aquela questão que não tem trabalhista, né? Vamos, aqui no Ouro Verde, aqui vendedora de Avon, Natura, questão de boticário, acho que deve ter umas 15. Sim. Você imagina 15 funcionários registrados e tudo, com direito. Sim. Então, tem esse lado também que a empresa ganha muito, né? Concordo plenamente com você. É isso aí mesmo, Renevaldo. É uma forma que se arrumou aí para poder burlar uma certa lei, né? Porque você não pode ter pessoas trabalhando dessa forma, né? Mas conseguiram uma brecha na lei que você consegue fazer isso, tá? Essa questão, ela é muito polêmica, tá? Isso já foi levantado, já foi, inclusive, se eu não me engano, uma dessas empresas aí, não sei se foi a Avon tal, o Ministério Público tentou taxar isso tal, mas não conseguiu não, tá? Eu vou tentar até achar isso, essa briga aí que está ocorrendo, ver se eu trago na próxima aula para vocês. Em que é que está isso, tá? Então, ó, beleza. Por que então uma empresa iria usar a venda pessoal, né, e incorrer nos custos a ela associados, tal? Então, por que é tão alto assim que a gente está falando, né? Por que ela é tão alta e mesmo assim as empresas ainda buscam esses associados para poder ter esse tipo de venda, tá? A venda pessoal é a comunicação verbal direta, ó, concebida para explicar como bens, serviços ou ideias de uma pessoa ou empresa servem às necessidades de um ou mais clientes potenciais. Então, essa venda pessoal, na verdade, o que faz com que ela seja validada, que seja alguma coisa legal, é justamente, primeiro, a quantidade, né, de pessoas que você consegue amortizar esses custos, né? Uma revista, 100 revistas custa uma coisa, 1 milhão de revistas custa outra completamente diferente, tá? O custo cai consideravelmente, muda o tipo de maquinário que você imprime e tal. Até eu quero ver se no ano que vem a gente faz uma visita à gráfica aqui, tá? Eu já levei os alunos lá em outras ocasiões, para vocês entenderem como que é o processo de impressão de uma revista, de um jornal, e ter vantagem competitiva com isso, você tirar vantagem sobre isso, tá? Uma impressão, por exemplo, eu acho que até já trouxe essa aula, alguma coisa desse tipo para vocês aqui, uma impressão a 4 cores é totalmente diferente de uma impressão a uma cor. Uma impressão de várias revistas, ela vai com um tipo de maquinário que é totalmente diferente dos maquinários que a gente tem aqui em Tupi Paulista, tá? Os maquinários que a gente tem aqui é, no máximo, uma máquina que imprime 2 cores por vez, tá? Num total de 4 cores, ela imprime duas cores. Então, é passado 2 vezes na mesma máquina, tá? Então, por isso que o custo dela ela aumenta muito. Existem máquinas que a gente chama de rotativas, tá? Que são máquinas gigantescas. Se vocês forem ver o jornal Folha de São Paulo, deem uma olhada depois na internet, aí no Google, puxem máquina de impressão do jornal Folha de São Paulo. É um prédio gigantesco, tá? Que
que é utilizado para caber essa máquina. Ela é muito grande. Para vocês terem uma ideia, vou colocar o Javier aqui também. Para vocês terem uma ideia, num caminhão aí deve caber uma faixa de 3, 4 bobinas ao máximo, aí, tá? Desse tipo de máquina. Então, ela é gigantesca, tá? Você liga a máquina, sai 1000, assim, numa paulada, brincando, assim. Então, o custo dela é muito menor, é muito mais rápido, é muito menor. Só que só vale a pena se você tiver uma grande quantidade de revistas, uma grande quantidade de coisas, tá? A serem impressas. Mas depois deem uma olhada lá no Google, dá uma olhada no tamanho da máquina que é de impressão. Pode colocar lá, máquina rotativa de impressão gráfica, é gigantesca, tá? Então, ó, essa venda pessoal, né, o que a gente fala do marketing boca a boca é que é uma forma de você abordar diretamente o seu cliente, tá? E essa venda pessoal é justamente isso. Ele faz com que haja esse marketing boca a boca, tá? Essa comunicação boca a boca, tá? E, naturalmente, que você, trabalhando essa venda pessoal, trabalhando essa venda diretamente ao seu cliente final, você consegue obter, como eu falei lá no início da aula, informações e trocar essas informações conforme as necessidades do seu cliente, tá? Então, por isso que vale tanto a pena, que você não precisa gastar uma fortuna, vamos dizer assim, por exemplo, quando você gasta em publicidade como TV, você gasta uma fortuna para atingir uma quantidade, pelo tanto de gente que ela atinge, a quantidade é pequena de pessoas que compram, né, que vêm a comprar mesmo o seu produto. Aqui na venda pessoal é o contrário. Você tem um alto custo, mas, em compensação, o seu retorno de vendas é muito grande. Se você pegar ali naquele sistema que a cada 3 pessoas abordadas, uma compra, é muito grande, tá? O retorno disso. Então, às vezes, vale a pena, sim, investir, tá? Então, ó, existem 3 razões principais pelas quais a venda pessoal é um componente tão importante da estratégia promocional, ou seja, da estratégia de marketing, tá? A primeira, porque ela envolve a comunicação direta entre um representante de vendas e um cliente potencial, né? A gente já comentou sobre isso, sendo a única forma de promoção que permite à empresa reagir imediatamente às necessidades do seu cliente. Ok? Então, eu tenho lá o meu vendedor coletando informações, tal, e isso eu posso alterar imediatamente, reagir imediatamente a essas questões, tá? Bom, isso quando um vendedor faz sua apresentação, ele pode adaptá-la às necessidades desse cliente, ó. Essa capacidade resulta constantemente em um número maior de vendas, tá? Então, haja visto que a gente viu ali atrás os dados dos Estados Unidos, né? Cada 3 pessoas, uma compra. Então, por isso que você consegue, ali no seu discurso direto, se adaptar a essas necessidades. Então, quando eu falo de venda pessoal como ferramenta de marketing, é justamente sobre isso, ó. Se adequar às necessidades. Tudo que se adequa às necessidades, tudo aquilo que eu vou utilizar de forma de vendas que se adequa às necessidades e desejos, eu posso trazer como uma ferramenta de marketing. Ok? Bom, o segundo item aí, né? A venda pessoal permite um retorno imediato. Assim, a empresa tem informações oportunas a respeito da satisfação do cliente, né, com suas ofertas. Outras formas de promoção, como publicidade, são comunicações patrocinadas pela empresa e dirigidas ao mercado-alvo, mas quase nunca permitem um retorno imediato, tá? Esse retorno imediato, pessoal, que a gente fala aí, que o vendedor, normalmente, ele já sai dali com o pedido feito.
Na publicidade, eu preciso esperar que esse cara tenha uma reação, que essa pessoa tenha uma reação, de tomar a decisão de compra por ela mesma ali, tá? Ela pensar e no outro dia ela ir lá no supermercado vai comprar determinado produto. Então, por isso que é tão boa essa relação da venda pessoal, porque o retorno dela é imediato. Você já sai dali com a sua venda feita e já passa o pedido, né, para a fábrica, ok? E um terceiro item aí, ó, a venda pessoal resulta em uma venda real. Ó. O vendedor pode sair do escritório do cliente com um pedido na mão. Assim, a venda pessoal é uma das poucas formas de promoção que podem ser ligadas diretamente à venda de um produto específico. Bom, pessoal, até aqui, tudo bem. Eu estou tratando do consumidor final, tá? E o que difere essa questão da venda pessoal, tá? Você fala assim, quando você fala em venda pessoal, você já pensa em, olha, é Natura, Boticário, Avon, Inodê, né, Mary Kay e tal. Então, você já pensa nessas 5 empresas. Alguém pode me falar alguma outra mais que vende esse tipo de coisa? Natura aí, fora essas que vendem produtos? Alguém lembra de alguma? Pois é, eu também não lembro, tá? Para falar para vocês, eu também não lembro. Por que eu estou perguntando isso para você? Porque é muito específico para consumidor final. Ela tanto não é tão usual, tá? Que existem pouquíssimas empresas que optam por essa questão de venda pessoal, tá? Se eu pegar aí e tirar... Antigamente eram os vendedores de livro, né? Hoje nem isso tem mais, né? Mas se eu pegar aí, o único que eu vou lembrar que faz esse tipo de venda pessoal, quando é dirigido ao consumidor final, são essas empresas, tá? Que vendem produtos cosméticos aí, tá? Principalmente feminino, e tal. É o que eu lembro aí. Alguém... Jequiti. Jequiti, mas no mesmo estilo, né, Osmar? É no mesmo estilo. Mas fora desse contexto aí, é difícil você encontrar empresas que optam por essa questão de venda pessoal, né? Eu, por exemplo, não lembro, tá? Mas, consequentemente, ó, as boas empresas dão realmente valor às suas forças de venda, tá? Devido aos custos associados à venda pessoal, essa forma de promoção, ela não é tão usual, ó, como eu falei para vocês aí, ó, ela não é usada com muita frequência para mercados de consumo, nos quais há muitos compradores dispersos geograficamente. Então, especificamente, são essas 6, 7 empresas aí que a gente citou, tá? Cujas compras individuais não sustentariam o custo médio de uma visita de vendas, tá? Que nem eu falei para vocês, ele é caro, o custo é caro, não é barato, tá? Porém, ó, se eu parto para a questão do business to business, ou seja, de venda de fábrica para fábrica, essa questão da venda pessoal, ela se torna essencial. E aí, se explica tanto essa questão do custo dos Estados Unidos, tá, de $100, $115, $113 aí, por cada visita. Porque se eu trouxer essa questão para o business to business, se eu trouxer essa questão da venda fábrica para fábrica, tá, essa questão já muda. Quando eu vou visitar um cliente de carro, tal, não sei o quê, e eu não consigo fechar essa venda, tal, tá? Se eu conseguir fechar essa venda, ela provavelmente ela vai ser num valor alto, e aí ela começa a compensar. Então, a venda pessoal na questão do business to business, ela é muito vantajosa, tá, pessoal? E ela é essencial, tá? Então, ó, porém, muitas das vezes, né, a venda pessoal é uma necessidade no mercado business to business e pode ser usada em mercados de consumo, nos quais os compradores tendem a ser em menor número. Então, fica mais fácil eu colocar, por exemplo, um representante de vendas
para ir diretamente no cliente, e isso é venda pessoal também, tá? Eu pego o representante de vendas, mando ele lá no meu cliente para ele tentar vender alguma coisa, para ele tentar persuadir o consumidor, que no caso seria ou outra empresa, né? Ou outra indústria, ok? Então, geograficamente, ela fica difícil. Se eu tenho muito disperso geograficamente, ela fica difícil. Mas, quando se fala em business to business, esse geograficamente, ele cai bastante, tá? Eu não preciso, por exemplo, como representante de vendas, visitar todo mundo em vários centros. Eu posso colocar um representante num lugar, colocar outro no outro, então isso o custo cai bastante, cai relativamente, tá? Então, ó, geograficamente, né, mais concentrados e mais inclinados a comprar em quantidades ou valores menores, tá? Além disso, a venda pessoal costuma ser uma necessidade para produtos complexos, ou seja, se eu estou vendendo alguma coisa cara, pessoal, eu preciso de uma pessoa que seja especializada, treinada para chegar lá e apresentar esse produto, ok? Então, por isso que a gente fala que ela é uma venda um pouco mais complexa, precisa a necessidade do meu cliente, aí no caso, né, no business to business, é que você tenha um atendimento diferenciado, porque você não está comprando coisas baratas, tá? Então, para situações de compra de alto envolvimento e transações envolvendo negociações. Então, deu para entender, pessoal? Quando ela parte para o business, ele vale a pena. Ele acaba ficando barato, porque as vendas, elas são de valores maiores, tá? Então, por isso que a gente falou aí, eu torno a repetir para vocês, de que algumas empresas que trabalham com isso para o consumidor final, elas têm que ter uma logística impressionante, como é aquela questão da Schiffer lá, né? Que faz toda a parte de logística lá interna da empresa. E também precisa de uma logística externa boa para poder fazer isso, tá? Então, acabou valendo a pena por conta disso, que você tem uma logística em que você não tem muito produto estocado, vocês viram lá que é abastecido todos os dias, então, logicamente, você não tem um custo grande, porque aquele produto, ele fica ali no máximo 2, 3 dias ali, já dá saída, tal, até porque ele tem validade e tal, então, é um negócio muito grande, tá? Se a gente for colocar as empresas que trabalham nisso para consumidor final, tá? Então, aí, ó, no passado, as empresas de venda, é por isso que eu trato isso aqui com vocês, de que, antigamente, pessoal, não era tão considerado como marketing, tá? O marketing era visto não como uma necessidade de satisfação de desejos e necessidades aí. Marketing era visto como publicidade e tal, né? Inicialmente. Então, essa história de venda pessoal não era considerado tanto como um item do marketing, como uma ferramenta do marketing, tá? Então, ó, isso explica que no passado, as empresas de vendas acreditavam que os clientes tinham de ser forçados a fazer uma compra, tá? Então, vocês lembram como, não sei se o pessoal mais jovem aí talvez não lembre, tá? Na venda de livros, como era a venda de livros? A pessoa vinha, te enchia o saco, ficava o tempo todo tentando vender aquilo, empurrar para você e tal. E o que acontecia? Na maioria das vezes você comprava aquilo, ficava na sua estante, você não satisfez as suas necessidades e desejos, e aí o que acontece quando há uma situação dessa? Você não consegue vender novamente para aquele cliente. Então, qual que era o problema dessas empresas? De que se você não consegue vender novamente, você vai incutir numa falência. Tá? Seu produto vai ter uma queda de vendas, porque você não vai conseguir vender ele novamente, ele muito provavelmente vai subir, ter aquela subida, vai ficar lá em cima e vai cair rapidamente. Tá? Então, ó, os vendedores, utilizando a venda forçada,
procuravam fechar a venda imediata, sem se preocuparem a respeito das necessidades do cliente. Tá? Então, por isso que eu falei para vocês, isso fazia com que o cliente não comprasse novamente o produto. Então, ó, esse tipo de atitude de venda, né, resultava em trocas transacionais singulares. O que é singular? Que é uma vez só, tá? Não é feita novamente. Então, ó, isso é, quando os clientes compravam desses representantes inflexíveis, né, aqueles que ficavam te enchendo o saco, te empurrando o produto, e descobriam que os produtos, na verdade, não satisfaziam suas necessidades, eles reconheciam que os vendedores não estavam trabalhando para satisfazer seus clientes, tá? Então, consequentemente, não compravam novamente e os vendedores faziam somente uma transação. Então, as fábricas foram enxergando, pessoal, que não é só vender, tá? Se você não fizer algo no sentido de agregar valor no seu produto, para que ele não apenas satisfaça as necessidades e desejos, mas ele ultrapasse essas necessidades e desejos, tá? As fábricas começaram a enxergar isso. Olha, se eu não fizer, eu não vou conseguir comprar, eu não vou conseguir vender de novo para esses clientes, ok? Então, mudou-se a estratégia quanto a isso, de venda pessoal, tá? Então, ó, além disso, a venda forçada, algumas vezes, né, beirava os limites da ética, ou mesmo da legalidade. Então, quem se lembra dessa questão de livros, muitas das vezes o cara vinha, fazia com que a pessoa desse um cheque, muitas das vezes as pessoas soltavam o cheque antes, muitas das vezes as pessoas alteravam o valor dos cheques, tá? Muitas das vezes vendiam num valor maior do que era. Então, isso era um problema seríssimo, essa questão de venda pessoal. Tá? Até pouco tempo atrás, eu vi lá em Dracena uma situação dessa que aconteceu da pessoa fazer isso. E vinha um vendedor falar que era da saúde, vira e mexe que a gente tem, né? Que era da saúde, que deveria comprar aquele produto, que era obrigatório e tal. Então, isso beira a ilegalidade, tá? Então, ó, essa venda forçada envolve tentar todos os meios para fazer com que o cliente compre, independente disso, ser do seu melhor interesse. Então, isso é passado, pessoal. Se a empresa está pensando dessa forma, ela tem data para morrer, tá? As empresas hoje têm que entender essas necessidades e desejos, e tem que satisfazer para que você crie uma relação com um tempo maior, tá? Só assim vai valer a pena, ok? Então, hoje, ó, muitas empresas estão adotando outras abordagens. Assim, a venda pessoal, né, começou a salientar o importante conceito da venda de relacionamento, ou seja, de relacionamentos duradouros, tá? É isso que faz com que o seu produto vale a pena. Se ela não tivesse relacionamento duradouro, é sinal de que ele vai para um concorrente próximo e não volta mais para o seu, tá? Então, ó, isso é, o vendedor se concentra em satisfazer essas necessidades do cliente, não apenas em vender seu produto. Então, por isso, pessoal, que ela se torna uma ferramenta imprescindível do marketing, tá? Porque ela passa a enxergar isso de forma diferente, passa a enxergar as vendas de forma diferente. Eu não posso apenas visar vender, tá? Que isso não dá certo, ok? Isso pode dar certo no início, mas não dá certo lá na frente, beleza? Então, ó, quando o vendedor identifica claramente essas necessidades do cliente, né? E procura fornecer o melhor produto para satisfazê-las, ele está apto para desenvolver um relacionamento de longo prazo com o cliente. Isso é interessante, galera. Eu sempre tive muita ética na minha questão de vendas, tá? Da loja, lá quando estava com a loja, sempre tive muito essa questão de ética na questão de vendas. O que eu falava para os meus vendedores? Cara, se não tiver legal, tá? Avisa o cliente.
olha, você não pode usar com isso, olha, isso não vai ficar legal, eu prefiro que você busque em outra loja do que comprar na minha um produto errado. Principalmente, pessoal, noivos que iam lá procurar sapato para casamento, tá? Eu sempre chegava e falava, olha, você não pode usar determinado produto, não usa esse, usa esse aqui. Se eu não tiver, sei quem pode te fornecer isso, indicava lojas dentro de Dracena ou fora de Dracena. Eu ia, comprava o produto adequado pela internet, só para o cara não ter o trabalho, tá? Então, essa questão do relacionamento te traz uma longevidade. As pessoas passavam a ter referência você como uma pessoa que não tentava enganá-las, tá? E isso se tornou relacionamentos duradouros. Tinha cliente que cada 6 meses comprava, cada 1 ano comprava, tal, porque o intervalo de compra é maior, tá? Mas existia um relacionamento duradouro por conta disso. Então, isso é interessantíssimo, tá? E, ó, este não é o único a se beneficiar com esse relacionamento, né? O vendedor também se beneficia com as muitas vendas futuras que esse relacionamento, lógico, pode produzir, tá? Então, quem for trabalhar com isso aí e tal, não adianta, pessoal. Hoje, só vender, não faz parte do que a gente fala de estratégia correta, tá? Eu não posso visualizar só a questão de vendas. Eu preciso visualizar que eu preciso ter esse relacionamento duradouro. E isso é uma peça-chave para qualquer planejamento estratégico, tá? Eu vou pensar em vender, beleza, coloquei um produto novo no mercado, eu preciso cobrir os custos dele rapidamente e tal, mas se eu não tiver esse relacionamento duradouro, não vai adiantar nada. Eu vou vender ali no começo e logo, logo eu vou parar de vender. Esse produto vai ter uma vida curta, tá? Então, ó, no ambiente atual, né, a meta é desenvolver relacionamentos a longo prazo com os clientes, tá? Venda de relacionamento exige o desenvolvimento de uma parceria de confiança, na qual o vendedor procura proporcionar satisfação a longo prazo ao cliente, tá? Então, como eu falei para vocês, eu preciso construir esse relacionamento. É isso que vale a pena, ok? Bom, galera, como eu falei para vocês, hoje era meio rápido. Eu não vou entrar hoje na questão do marketing multinível, porque, para vocês terem uma ideia, a palestra que eu tinha preparado para dar lá na Regis, tá? Que era para ter sido essa palestra há um tempo atrás, tal. Aí, no dia, parece que teve um problema, e aí essa palestra foi cancelada, tal. Essa palestra, ela tinha 52 slides, então eu preciso dar uma diminuída nisso, dar uma resumida nisso para vocês, porque vocês não precisam saber de tudo que estava lá, porque era uma outra época, tá? Nessa outra época existiam empresas que estavam trabalhando essa questão da pirâmide financeira maquiada, tá? Que era o caso da Bebom, da Telex Free, até mais antiga, o canal do Boi lá, como é que chama lá? A Fazendas Reunidas Boi Gordo, que era do Zezé de Camargo lá e Luciano, que eles fizeram comercial lá para eles, tal. Então, lá atrás era interessante, era mais interessante, porque esse tema estava em evidência, tá? Por conta dessas pirâmides financeiras. Só que é interessante trazer essa questão do marketing multinível para vocês não caírem em roubada, tá? Existem algumas formas de venda que você pode partir para a ilegalidade, tá? Como essa questão aí, você pode partir para a ilegalidade e aí se tornar uma coisa problemática, tá? E existem algumas formas que elas são legais, por exemplo, se você pegar aí Herbalife, se você pegar, é uma forma de venda diferente, ela não é porta a porta, né? Mas é uma forma de venda multinível. Se você pegar aí essas empresas que a gente falou de venda pessoal aí, também trabalham com marketing multinível.
Tá? Então, eu trago isso na próxima aula para vocês, essa questão do marketing multinível, até para vocês terem conhecimento sobre o assunto. Beleza? Então, deixa eu partir para a chamadita aqui. Beleza, professor. Chat. Adriana, tá aí, né? Presente. A Ana tá aí. Anne, tá? Gabi, aí. Daniel, tá aí. Presente. Douglas não tá, né? Grazi, tá aí. Guilherme tá aí, né? Presente. Tô aqui. Beleza. Edson não. Karina Barroso, tá? Tô aqui, professor. Ferreira tá. Kátia, tá aí. Presente. Luiz, tá aí. Luiz tá falando. Roselaine, tá aí. Thaís. Osmar, eu dei aqui, passei teu nome aqui. Presente. Beleza. Thaís, tá aí. Vinícius Berto. Javier, tá aí. Tô. William. Nevaldo. Presente, professor. Então, Presente, professor. beleza, galera. Tá feito. Dá um tempinho aí para vocês descansarem, né? E quem tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. Quem tiver algum comentário aí, pode fazer. Tudo certo? Tudo certo, professor. Bom final de semana pro senhor aí adiantado. Então tá bom. Para vocês também. Bom final de semana. Até semana que vem, até terça. Beleza? Boa noite, professor. Bom Boa final noite, de semana. galera. Para vocês também. Boa noite, bom final de semana. Boa noite para vocês também.